a Bíblia King James fala assim, né? Jó capítulo 13 e o versículo 3. Entretanto, prefiro dirigir-me a Shaddai, o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Entretanto, prefiro dirigir-me a Shaddai, o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Bom, eu não quero entrar no contexto da história de Jó, mas no capítulo 12, Jó está se defendendo das acusações que seus amigos, os seus amigos estão acusando Jó, né, dizendo que Jó estava em pecado. E Jó aqui, ele reclama um julgamento justo, né? Ele vai dizer a Deus, ele vai falar com Deus, ele vai responder às acusações dos seus amigos. E no capítulo 13, versículo 3 fala, né? Então, entretanto, prefiro me dirigir ao Todo-Poderoso. Eu quero, diante desta passagem, colocar, né, o tema que eu marquei aqui, levando tudo em mim a Deus. Ou seja, Jó, ele declara, prefiro eu me dirigir ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Em Jó capítulo 14, Jó, ele fala assim, ó, o homem nascido de mulher tem vida curta. Um capítulo após, o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldade. Olha só, levando tudo a Deus. Por quê? Porque em Jó 14, Jó descreve que todo homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldade. Temos momentos que se podem ser examinados com a passagem de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz lá, né, para todas as realizações há um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, não há momentos de alegria somente. E também não há momentos somente de tristeza ou angústia, mas em tudo devemos levar tudo a Deus. Às vezes, nossa situação está bem. Às vezes o emprego, às vezes o celeiro está farto. E muitas das vezes nós não atribuímos isso a Deus. Mas no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento do pesar, no momento em que a porta está fechada, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus, mas devemos levar tudo ao Senhor. Aqui eu marquei alguns pontos interessantes, de pontos de angústia e pontos de alegria. E o que me chama a atenção é que em Mateus, capítulo 26, 36, Jesus está no jardim do Getsêmani. Né? O Getsêmani que significa a prensa do óleo. E no capítulo 26, 36 de Mateus diz assim, seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar disse, ficai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Olha só, no momento de angústia, desespero, medo, Jesus escolheu primeiro levar ao Pai. Por 3 vezes, Jesus foi até o jardim de Getsêmani. A primeira vez que ele volta, ele encontra os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados, dormindo. Na segunda vez, ele encontra novamente os seus discípulos dormindo e ele diz, olha, não pudeste vigiar sequer 1 hora comigo. E na terceira vez que Jesus foi para falar com o Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Naquele momento de angústia, quando Jesus volta pela terceira vez novamente, os discípulos estavam carregados de tanto sono que Jesus disse, olha, agora repousai, porque já se aproxima aquele que me trai. Ou seja,
quando Jesus, no começo da angústia dele, antes de falar com os discípulos, ele levou ao Pai. Ele levou a Deus aquilo que estava angustiando ele. Na terceira vez, então, que ele encontra os discípulos novamente dormindo, aí que ele leva os discípulos e fala, olha, já é chegado aquele que me trai. O que eu aprendo? Diferente de mim, que me desabafo com muitas pessoas, me defendo com muitas, e depois eu levo a Deus. Ou seja, no momento da calúnia, no momento do desespero, você quer se defender, você quer dizer, eu não fiz nada, estão falando de mim, mas eu não fiz nada. Não é mais fácil a gente muitas das vezes falar com Deus primeiramente, se defender diante de Deus e falar, Senhor, eu estou angustiado, eu estou passando por tribulação, e depois a gente se desabafar com alguém, mas antes disso, nós devemos levar a Deus. Devemos levar também a Deus todas as nossas ansiedades a Deus, e entregar tudo a Ele. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia é clara quando profere, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade significa grande mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia. E a palavra lançar significa jogar. Ou seja, qualquer tipo de problema, seja ele no físico. A ansiedade é um problema no físico. A ansiedade é um problema psíquico. É uma tormenta na alma. É um desespero na mente. É um problema, uma angústia tão grande. E Pedro, ele fala no capítulo 5, versículo 7, ele fala, lança sobre o Senhor. E essa palavra lançar significa joga com toda a força. Né? E aqui eu marquei, devo sempre não apenas orar a Deus, mas a cada momento, com todas as minhas forças, lançar a Deus tudo o que me fere. Olha, muitas das vezes nós temos um Deus, nós vemos um Deus que é um Deus que pune, é um Deus que se preocupa com os trajes que eu uso. Muitas das vezes nós vemos um Deus que está no céu, mas também nós vemos um Deus compassivo, nós vemos um Deus conselheiro. Então o que nós devemos fazer, o que nós devemos no momento do desespero, no momento da luta, lançar o Senhor, jogar agonia para Deus, deixar que Deus, olha aí, tudo aquilo que me fere, tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que vem para me prejudicar, eu lanço diante do Senhor e digo, Deus, assume todo o controle da minha vida. Assume todo o controle da minha existência, problemas que eu possa ter no serviço, problemas que eu posso ter na família, problemas que eu posso ter na sociedade, problemas que eu posso ter no âmbito religioso, problemas que afetam a minha mente, problemas que afetam até mesmo o físico, o meu corpo, eu lanço diante do Senhor, para que quando eu lanço diante do Senhor, Ele assume a responsabilidade, Ele assume o controle da situação. Eu também devo não somente levar as dificuldades, não somente também levar os medos e não somente os anseios, mas também a levar as nossas conquistas. Muitas das vezes nós, no momento do desespero, nós oramos a Deus. No momento do desespero, falamos com o Pai. Deus abre a porta e nós não agradecemos. Deus cura e nós não agradecemos. O nosso devocional, muitas das vezes, é somente no momento da tribulação. O nosso devocional é somente quando a porta está fechada, quando o celeiro está vazio. Mas quando Deus começa a nos abençoar, muitas das vezes nós esquecemos de Deus. Para onde está Deus? Para onde foi Deus? E nós devemos também louvar a Deus pelas nossas conquistas. A Bíblia fala no livro de Neemias que em todo o momento da reconstrução, Neemias declara que a mão de Deus era sobre eles, que o Senhor os faria prosperar, que Deus que estava com eles, que a mão do Todo-Poderoso estava com eles. No capítulo 6 de Neemias, versículo 9,
o Neemias ele declara assim: todos eles procuravam nos atemorizar, dizendo: as tuas mãos largaram a obra. Mas então orei: Senhor, fortalece as nossas mãos. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21, nós vemos lá Davi dançando, e Mical teve Davi por embriagado. Mical, a mulher de Davi, teve Davi como um déspota, daquela época sendo ele um rei, dançando no meio de uma grande multidão. Mas em 2 Samuel 6:21, Davi ele diz para Mical: contudo, foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e de louvor que eu me apresentei a Deus. Muitas das vezes, no momento que a gente estamos vivendo, nós não agradecemos a Deus. Nessa pandemia, nesses problemas que estamos vivendo, nós não agradecemos a Deus pela alegria de estarmos em casa, pela alegria que o caos da situação tão horrenda, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, Deus tem nos dado saúde. Então, para este devocional deste domingo, para minha família, nós devemos falar como Jó falou: prefiro dirigir-me ao Todo-Poderoso. Prefiro dirigir-me ao Todo-Poderoso. Prefiro me colocar diante do Senhor em minhas calúnias, em minhas dificuldades, em meus desatentos, em minhas coisas que me acontecem. Mas também prefiro me dirigir a Deus no momento da minha alegria, no momento das minhas conquistas e no momento das minhas felicidades. Que Deus abençoe esta casa e que possamos ser cada dia mais um povo que se dirige a Deus. Que possamos ser um povo que ora, não apenas quando tudo está perdido, mas que ora quando tudo está dando certo. Que Deus nos dê um domingo abençoado e um final de semana cheio da presença dele. Amém.